continuação. Boa noite. O Band Eleições 2014 está no ar para toda a Bahia. Nós vamos conversar com os 5 candidatos ao Senado até as eleições em outubro. No dia 28 de julho, recebemos aqui em nosso estúdio o candidato da coligação para a Bahia Mudar Mais, Otto Alencar. No dia 11 de agosto, entrevistamos a candidata do PSB, Helena Calmon. Hoje, o nosso convidado é o candidato pelo PMDB e ex-ministro Gedel Vieira Lima. Boa noite, candidato. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Alegria minha poder estar aqui com vocês. E quem participa do programa junto comigo, a minha colega jornalista, Tialia Cruz. Boa noite, Tialia. Boa noite, Bruno. Boa noite, candidato. Boa noite, Tialia. Candidato, o senhor já concorreu na eleição passada ao governo do estado. Nessas eleições resistiu até o fim na tentativa de ser o cabeça de chapa da oposição. E o que foi que te convenceu a encarar esse outro desafio que é o Senado? A falta de condições políticas. Eu desejei, trabalhei para ser candidato a governador na convicção que tinha e tenho de que me encontrava no momento absolutamente preparado do ponto de vista gerencial e maduro do ponto de vista político para governar a Bahia e enfrentar os grandes desafios que aí estão. Nas articulações, o Paulo Souto terminou obtendo um número maior de apoios no campo político que eu estava inserido. Me restava, portanto, 2 alternativas. Ou construir uma candidatura isolada, uma candidatura que eu fosse com alguns outros partidos, ou ter generosidade, entender o momento que a Bahia vivia e construir essa unidade. Essa responsabilidade caiu sobre meus ombros. Eu optei por construir a unidade dentro do conceito de que o que não podia continuar na nossa avaliação era o governo do PT, que não tem tido capacidade gerencial, competência administrativa para enfrentar os problemas que estão aí na área da segurança pública, saúde, que vai muito mal, uma educação com os piores indicadores, enfim, a Bahia vai descer na ladeira e eu gostaria de combater isso. Não pode ser como candidato a governo, como candidato ao Senado, muito motivado para poder ser a sua voz no Senado Federal. Candidato, como já foi dito aqui, o senhor concorreu ao governo do estado em 2010. Na época, o senhor era ministro da Integração Nacional durante a gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o senhor se desvinculou do cargo para concorrer a essa vaga ao governo pelo PMDB, disputando aí com Jacques Wagner, do PT, que recebeu todo o apoio de Lula. Esse movimento, o senhor acha que reflete um cenário da política, né, que ora se configura uma parceria, ora há rupturas? Como é que o senhor avalia isso? Não é o cenário da política, não. Você sabe que as pessoas sempre têm o hábito de me perguntar sobre ou cobrar uma pseudo-coerência. Por que eu digo pseudo-coerência? Eu, como a mesma forma que o cidadão que nos ouve, nós avaliamos desempenho. Você já deve ser eleitor há algum tempo. Certamente você nunca votou permanentemente no mesmo candidato. Você olha e avalia se o seu candidato vai bem ou não naquilo que se propõe fazer. Eu participei do governo, me orgulho do que fiz, ajudei muito a Bahia, mas as pessoas têm características diferentes. Eu achava que na Bahia o governo Jacques Wagner, que eu acreditei muito em 2006, ia muito mal. Era necessário se oferecer alternativas à sociedade. Eu fiz isso em 2010, corri todos os riscos, perdi a eleição e hoje, 4 anos depois, eu vejo mais do que nunca que eu tinha razão. Porque 4 anos se passaram e o governo em 2014 se mostra muito pior do que eu imaginava em 2010. Portanto, não vejo nenhuma incoerência nessa questão. Você tem partidos, você tem pessoas. E eu achava que o Wagner ia muito mal como gerente do Estado, como administrador do Estado, e por isso disputei as eleições. Candidato, o panorama político no Brasil mudou certamente após a morte trágica do candidato do PSB, Eduardo Campos. Como é que o senhor avalia o cenário atual, tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual? Olha, eu acho que fazer avaliações definitivas ainda é muito cedo. Ainda há uma certa comoção em função do trágico desaparecimento do Eduardo Campos. Agora que houve mudanças, não tenha dúvida. Você tem a candidata do PSB, a Marina, desponta nesse momento que está com muita cobertura midiática como alternativa real. Eu não vejo que isso tenha uma influência maior num primeiro momento aqui na Bahia, mas evidentemente que nós temos que aguardar um pouco para ver com as próximas pesquisas, com a inserção da candidata Marina no programa de televisão, com os debates que vão se iniciar aqui pela Bandeirantes,
como é que o eleitorado vai se posicionar. Eu acho que fazer agora avaliações definitivas seria um exercício de futurismo político e eu ainda não me considero com todos os dados na mão para fazer uma análise mais sólida a respeito dessa posição. Candidato, falando um pouquinho da sua trajetória, o senhor ingressou na política, desde que o senhor ingressou na política, encontra-se filiado ao PMDB, nunca se desvinculou do partido. Agora, o senhor acha que a parceria que o senhor conseguiu fazer com o PT quando aceitou o convite do ex-presidente Lula para assumir o Ministério da Integração Nacional, isso foi importante para a sua carreira? Isso alavancou a sua carreira política nacionalmente? Não, eu já era um nome nacional, tinha sido líder do meu partido durante 7 anos consecutivos, tinha sido secretário-geral da Câmara, tomei iniciativas como, por exemplo, o Portal da Transparência, que talvez tenha sido a primeira iniciativa no órgão público de você colocar todas as despesas na internet, permitindo que as pessoas acompanhassem como estava sendo gasto o dinheiro público. Evidentemente que, do ponto de vista do Executivo, foi um passo importante e, sobretudo, um passo onde eu pude mostrar amor à minha terra, amor à Bahia, trazendo para cá investimentos importantíssimos que estão aí e que mudaram a vida das pessoas. Só para lembrar alguns: a Avenida Centenário, o novo canal do Imbuí, a Vasco da Gama, centenas de escadarias drenantes. No interior, o projeto Salitre, em Juazeiro, que vivia abandonado, e nós conseguimos tirar a primeira etapa do papel, viabilizamos e hoje tem lá gente produzindo, vivendo daquilo, transformando-se no Eldorado. A barragem do Gasparino, no município de Coronel João Sá, foi uma oportunidade, sobretudo, para eu mostrar à Bahia que quando a gente quer, quando a gente tem amor a essa terra, a gente consegue fazer as coisas acontecerem e sair as obras do papel. Candidato, o senhor é correligionário e muito ligado a Michel Temer, candidato à vice-presidência novamente na chapa da presidente Dilma Rousseff, que inclusive o senhor defende que o próprio MDB, segundo, já está mais do que claro na própria imprensa, rompa. Como é que o senhor lida, assim, qual é a relação atual com esses impasses políticos? Sem nenhum constrangimento. Não há partido nacional. Eu acho até que o PMDB termina sendo o grande foco de tudo. O PMDB, a diferença, por exemplo, que tem no PT em termos de divisão interna, é que o PT dá nome às suas correntes. É democracia socialista, é isso, é aquilo outro. O PSDB, durante muito tempo, tinha o PSDB do Ceará, o PSDB de São Paulo. Os partidos, infelizmente, por não ter uma lei de fidelidade partidária clara, por não ter uma série de estabelecimentos que nós precisamos criar, ainda tem essa característica de divisão. Eu não tenho nenhum constrangimento com o Michel Temer, continuo amigo dele, mas ele tem uma visão de país diferente da minha. Eu acho que o governo da presidente Dilma está deixando escapar pelos nossos dedos uma série de conquistas importantes. A inflação está aí, batendo na porta das pessoas, o desemprego com muita força, o país não se desenvolve, as obras não saem do papel. Eu acho que eu não tenho o direito de deixar de ousar ou ter medo de mudar, em nome disso que eu chamo de uma pseudo-coerência. Não dá para você comparar o que o presidente Lula fez com o que a Dilma vem fazendo. O Lula tinha essa noção, como teve o Fernando Henrique no passado, que ser presidente é, sobretudo, saber administrar, construir consensos ou administrar dissensos. Construir unidades ou administrar diferenças. A Dilma não. A Dilma vai voluntariamente, querendo ser ministra da Fazenda, ministra da Saúde, presidente da Caixa Econômica Federal, não delega e as coisas não andam. E o país, inquestionavelmente, está indo mal. As pessoas sabem disso. Eu acho, portanto, que é meu dever buscar alternância de poder, é o que eu estou fazendo. Agora, candidato, ainda abordando essa questão do PMDB, como é que a gente pode fazer o eleitor entender essa situação interna do partido, que no cenário nacional apoia a candidatura da presidente para a reeleição, da presidente Dilma Rousseff, e aqui o partido está apoiando o concorrente, Aécio Neves, do PSDB. Como o eleitor pode entender essa divergência? Como eu estou fazendo, explicando. Estou tentando explicar ao eleitor, mostrando que essa é uma divergência de visões, que o país não tem esses partidos nacionais e que, chegando ao Senado, uma dos compromissos nossos é exatamente lutar pela mudança desse quadro partidário. Nós não podemos ter 39 partidos políticos, não é possível não ter uma lei de fidelidade partidária, mas enquanto essa é a regra do jogo, eu estou jogando o jogo que eu acho que é melhor para o meu Estado, que eu acho que é melhor para o meu país. E frisando sempre, eu não mudo de posições para ir para governo. Muito pelo contrário, eu deixei o conforto de governos, eu deixei funções importantes, eu deixei
mordomia de ser governo, vamos chamar assim, para ir militar na oposição, defendendo minhas ideias, defendendo minhas convicções. Tudo na contramão daquilo que merece crítica, o chamado fisiologismo, toma lá da cá. Eu vim militar na oposição, deixando o conforto de ser governo. Mas essa divisão interna pode prejudicar lá no futuro, caso o senhor seja eleito, a aprovação de projetos para o nosso Estado? Não, em absoluto, em absoluto. Eu lhe confesso com muita humildade, mas com muita firmeza. Eu confio muito no meu taco. Eu fui deputado durante muitos anos, fui líder do meu partido durante 7 anos, conheço o Congresso Nacional, fui secretário-geral da Câmara, relatei medidas provisórias, emendas constitucionais, presidi comissões importantes com a de Finanças e Tributação, conheço o Congresso Nacional, sei como fazer as articulações e tenho certeza que se for eleito senador pela generosidade dos baianos e baianas, eu vou honrar esse voto, serei sua voz, a voz da Bahia no Brasil, conseguindo no Senado não só aprovar importantes projetos para o Brasil, mas sobretudo buscando os recursos que em parceria com Paulo Souto se transformarão em obras importantes para mudar o perfil econômico da Bahia. Candidato, falando em Senado, caso o senhor chegue lá, quais são as suas ideias e propostas para resolver a questão da violência, que tanto tem feito vítimas e tanto tem assustado a todos nós baianos? Olha, eu tenho conversado muito com o Paulo e ele tem se comprometido a absorver algumas das ideias administrativas que eu defendia quando candidato a governador. Mas especificamente no Senado, eu acho que o grande desafio nosso é tirar do papel, aprovar um projeto que já está lá tramitando, que teve um relatório do senador Pedro Tarque do Mato Grosso, que é a reforma do Código Penal. Nosso Código Penal é lá da década de 40 do século passado. Antigo, não tem uma característica punitiva e esse projeto que está lá, ele já avança. Ele já traz, por exemplo, um aumento nas penas dos crimes contra idosos, que está aumentando muito, sobretudo na Bahia. Ele já traz uma inovação, que é trazer para o campo penal as empresas, as pessoas jurídicas que se envolvem em crimes ambientais ou crimes de corrupção. Ele avança na área de crimes tecnológicos, eu acho que ainda há pouco, e chegarei lá na tentativa de fazer um código penal ainda mais duro para sinalizar para as pessoas que a impunidade está tendo fim. E trabalhar para que a justiça, evidentemente, seja mais ágil, mais rápida, de forma que você não tenha essa situação de um bandido que estupra uma das nossas filhas durante o dia, seja preso à noite e no outro dia um advogado já o solte. Isso passa para a sociedade uma sensação de impunidade, de que nada acontece, e isso é muito ruim no combate à violência. Candidato, falando dessa reforma do Código Penal brasileiro, que tramita no Senado desde 2011, inclusive no final do ano passado, um grupo de senadores aprovou esse anteprojeto elaborado por juristas. Agora, ele prevê, além de uma punição mais severa, também ele incluiu outros delitos, né, como o bullying, o terrorismo. Isso. Agora, alguns especialistas acreditam que aumentar a pena e deixar o preso mais tempo, né, no sistema penitenciário, isso talvez não resolva a questão da superlotação, né, e a questão também da segurança. Como é a sua opinião sobre isso? Eu acho que vai resolver a questão da superlotação, evidentemente que não vai. O que vai resolver a questão da superlotação é o governo investir mais na construção de novas penitenciárias, de novas áreas para colocar. Esse é o caminho, não, esse é um dos caminhos, O que nós não podemos é, em nome do fato de você não ter presídio, você deixar marginal solto. Você achar que porque vai ter superlotação, nós não podemos criar mais rigor nas penas. Eu acho que as penas têm que ser rigorosas. Eu acho que o marginal tem que saber que a privação de liberdade é algo que está ali e que o crime não vai gerar impunidade. Não é possível acontecer. Hoje mesmo eu vi uma cena que de noite vai estar nas televisões, uma agressão brutal a uma senhora, uma moça em São Paulo, onde um rapaz dá uma cotovelada no rosto, a moça está com traumatismo craniano no hospital e o sujeito com a prisão temporária decretada. Se não houver uma punição exemplar para uma figura dessa, outros vão achar que podem fazer a mesma coisa. Eu acho sim que tem que criar mais rigor no Código Penal, a justiça tem que ter mais agilidade para julgar os processos e você tem que ter, evidentemente, uma polícia aparelhada com mais inteligência para investigar, descobrir crimes e fazer o policiamento preventivo. Acho que esses são caminhos aliados a todos aqueles que os especialistas também colocam, de você dar mais educação, criar melhores condições sociais. É um conjunto de coisas, mas esse conjunto de coisas não pode abrir mão, não pode prescindir de uma legislação mais rigorosa, de uma legislação mais firme,
e de uma justiça mais ágil. É isso, falando exatamente de educação, que a gente sabe que é a base de tudo, que ajuda a reduzir, sim, o número de jovens que entrem aí na marginalidade. Quais são os seus projetos relacionados a este tema específico? Olha, tramita no Congresso Nacional um projeto do senador Cristóvão, que é muito interessante, que trata da federalização da carreira de professor. Eu acho que você tem que caminhar por aí, da mesma forma que nós temos que avançar também na vinculação de maiores recursos da educação. Você não pode ter mais o que nós temos hoje, a primeira infância sem um programa de creches, muitas promessas, mas não sai do papel. O ensino fundamental ainda muito aquém do que pode ter. Ou o Brasil se conscientiza de uma vez por todas, que é na primeira infância, no ensino fundamental, que nós vamos formar as personalidades, o caráter, sobretudo a formação intelectual dos nossos jovens, conduzindo o país para um salto adiante, ou isso não vai avançar. Eu estou muito na direção do que está propondo o senador Cristóvão Buarque no Senado Federal. Ok, candidato, a conversa da gente continua daqui a pouquinho, depois do próximo bloco. O Band Eleições 2014 está de volta. Ao meu lado, o candidato ao Senado pelo PMDB, Gedel Vieira Lima. Candidato, ainda falando sobre educação, o número de escolas aumentou. Muitos educadores falam, inclusive, que a solução não está somente nesta quantidade, e sim o desafio no manter a criança na escola em tempo integral que seja, mas até o final do ano letivo. Acho que você já colocou. Acho que o desafio é tirar do papel as escolas em tempo integral, né, de maneira que as crianças possam estar ali efetivamente aprendendo, sobretudo os mais humildes, tendo ali uma série de complementação. Para isso a gente precisa ter também professores treinados, prêmios de produtividade, você ter metas de aprendizado, incorporar novas tecnologias. Eu tenho absoluta certeza que é possível fazer. O que precisa é ter prioridade. Prioridade na gestão pública é orçamento. Se você põe no orçamento os recursos e você estabelece metas claras, evidentemente você pode inovar. Eu falo, por exemplo, em novas tecnologias. Eu me pergunto, surge na minha cabeça, por que na Bahia nós precisamos ter uma TV educativa que não esteja voltada, por exemplo, para a educação? Ela fica ali fazendo propaganda de agente público. Você pode, através da TV educativa na Bahia, fazer um amplo programa de interiorização da educação. Acho que tem muitas ideias aí e estou absolutamente convencido que vou poder dar uma contribuição importante no Senado, junto a Cristóvão e a tantos outros que, da mesma forma que eu, reconhecem a importância da educação para a alavancagem do nosso desenvolvimento. Candidato, aqui na Bahia, os dois setores que mais geram emprego são o de serviço e o de comércio. Os dois juntos também são responsáveis por mais da metade do PIB, o Produto Interno Bruto, gerado no Estado. Agora, para os economistas, faltam investimentos também no setor industrial. No seu projeto para o Senado, existe alguma proposta para tornar a Bahia um centro industrial importante no cenário do país? Deixa eu te falar, quando eu fui ministro, talvez, e eu fui criticado por isso, né? Eu fiz com que os investimentos constitucionais do FNE, FNDE, eles subissem muito na Bahia. Eu me recordo, tinha esse número, foram cerca de 350 empresas que nós conseguimos, via Sudene, via Ministério da Integração Nacional, estimular a implantação e ampliação gerando empregos. A Bahia tem uma vocação importante, carece de infraestrutura e carece, evidentemente, de apoio para que os empresários possam investir na Bahia, já que ela fica distante dos grandes centros de distribuição. Poucos portos, aeroportos deficientes, e a gente precisa investir nisso. O governo Paulo Souto, passado, justiça se lhe faça, foi marcado exatamente por trazer grandes empresas para a Bahia, né? Todo o polo calçadista da Bahia, o polo de informática em Ilhéus, coisas que têm sido perdidas por esse governo, que, ao meu ver, aposta pouco na produção. É um governo muito da propaganda, chegou até a enterrar um carro, dizendo que dali ia surgir uma fábrica de automóveis, a Jaque Motors. Infelizmente não nasceu nenhum pezinho de carro ali. Enfim, eu acho que tem como fazer, e no Senado eu vou abordar isso durante a campanha. Temos como estimular e desburocratizar esses fundos constitucionais para estimular a vinda de mais empresas para a Bahia. E para estimular a vinda de mais empresas, passa aí também o desafio da infraestrutura, como o senhor já falou. Que projetos o senhor pretende fazer evoluir, né, e construir, avançar nesse sentido de viabilizar o escoamento de produção e atrair as indústrias? Deixa eu te falar, é sempre bom lembrar que eu não sou mais candidato a governador, sou candidato a senador.
como senador, o que eu posso fazer é ajudar o governador, colocando recursos no orçamento, fazendo intermediação política, para que esses recursos venham. E você tem um governo... deixar a Bahia no cenário nacional. E você tem um governo que faça as coisas acontecerem. Porque você não pode ter mais uma ferrovia oeste-leste prometida há 8 anos e não sai do papel. Você imagina comigo que mico nós teríamos passado se esse governo, surpreendentemente, tivesse conquistado, feito a ferrovia oeste-leste funcionar. Já pensou o trem chegando com os grãos de Barreiras, o minério de Caetité chegando em Ilhéus? E aí o maquinista pergunta, e agora eu faço o quê? Não tem porto. Porque o Porto Sul que eles prometeram, inclusive, botaram propaganda como se estivesse pronto, não saiu nem do papel. É isso que a gente precisa. Um governo eficaz, um governo eficiente, um governo que faça as coisas acontecer. E no Senado eu serei parceiro desse governo para viabilizar no orçamento, na pressão política, junto a Ministério, junto a Presidente da República, os interesses da Bahia. Nesse caso, o regimento é claro. Com capacidade, você para até o Senado numa briga para defender os interesses da Bahia. Candidato, as campanhas estão cada vez mais caras e muito desse dinheiro vem da iniciativa privada, de empresários. Qual a opinião do senhor em relação a este financiamento de campanhas por parte do setor privado? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, precisa modificação. Agora, se você me perguntar se é a favor do financiamento público, eu não sei ainda qual é o critério de modificação, nem acho que o Brasil tenha cultura para pessoas físicas. Agora, acho também uma coisa com muita clareza. Eu recebo financiamento das empresas que querem contribuir, como determina a lei, estão lá, registradas na justiça com clareza, e eu não sinto nenhum comprometimento meu com essas empresas para eles me pedirem algo que não seja digno e eu atender. Portanto, as pessoas têm que entender também o seguinte, o empresário quando vem financiar determinado candidato, em tese ele está financiando aqueles que pensam com uma ideia parecida com a sua. São homens de mercado, são homens que defendem a livre iniciativa, são homens que entendem a força do mercado como motriz, como gerador de emprego, como gerador de renda, como alavancador do desenvolvimento do país. Eu não tenho nenhum preconceito, nem faço essa história do financiamento de campanha, discurso moralista ou de campanha. Eu faço com clareza, com nitidez e com firmeza para dizer, o empresário me apoia. Isso não me compromete com ele em nenhuma hipótese, a não ser o compromisso dele com as minhas ideias e eu com o rumo que eu acho que o Brasil tem que tomar. Candidato, o Tribunal de Contas da União lhe acusou de ter favorecido a Bahia, quando o senhor foi ministro da Integração Nacional, na liberação de verbas para o Estado. Isso entre 2007 e 2010. Também foi nesse período, candidato, que sua relação com as comunidades do semiárido baiano se estreitou? Primeiro, me permita fazer uma correção. O Tribunal de Contas não me acusou de nada. O Tribunal de Contas fez uma auditoria e constatou que a Bahia tinha recebido recursos. Ponto. Não houve nenhuma acusação, não foi julgado nada, não houve nenhum processo, não teve absolutamente nada. Aliás, é sempre bom dizer, eu que já tive muitas brigas na vida, nunca respondi a nenhum processo, nunca fui condenado por nada, nunca tive conta rejeitada, nunca tive problema com Receita Federal, nunca tive nenhuma investigação com o Ministério Público. E sobre essa auditoria vou chegar lá. A auditoria do TCU mostrou apenas que o Ministério da Integração Nacional tinha liberado recursos para a Bahia. Nada além disso. Não apontou nenhuma irregularidade nessa liberação. E digo sempre, quero repetir para você, todos os estados que apresentaram projetos, eles foram contemplados com seus projetos. A Bahia, por razões óbvias, eu era o ministro, tinha proximidade com prefeitos, com todos aqueles, teve muito mais projetos apresentados ao Ministério. E é claro que eu acompanhava pessoalmente. E é claro que eu lutei para liberar recursos para a Bahia. E é claro, se esse é o pecado que eu cometi na administração pública, eu não peço perdão a Deus. Eu trabalhei como manda o Ministério da Integração Nacional, que foi criado e constituído para combater as desigualdades regionais. Qual estado é mais desigual em relação aos outros do que a Bahia, que tem mais de 2/3 do seu território no semiárido, com problemas graves no seu desenvolvimento. Portanto, se voltasse atrás, faria tudo exatamente do jeito que fiz. Atendi a todos, mas atendi com carinho e olhar especial a Bahia. E é o que eu pretendo fazer no Senado da República. É natural, candidato, que cada ministro olhe com carinho a mais por sua região, por seu estado? Não sei se é natural cada ministro olha, é natural que todo lugar que eu tiver, eu vou sempre olhar para a Bahia de uma forma muito especial. E falando nisso, enquanto o senhor foi ministro, também o senhor foi um dos apoiadores da transposição do Rio São Francisco, essa obra que iniciou em 2007. A previsão era para ser concluída agora em 2012 e não foi, né? Foi esticada aí para 2015. Hoje, né, o senhor já distante aí 4 anos do Ministério da Integração, distante dessa parceria com o PT, como é que o senhor avalia essa obra tão grandiosa? Importantíssima para o país, absolutamente necessária para o Brasil. Quero lhe dizer que essa obra começou comigo. E quando eu saí do Ministério, tinham 10 mil homens no canteiro de obras. Todas as frentes de trabalho estavam funcionando.
em 3 turnos, algumas delas. Trabalhava de noite. Já tínhamos trazido de Londres uma série de maquinário, a obra estava com seu cronograma absolutamente em dia. Né? E se seguisse naquele ritmo, teria sido inaugurada no prazo. Depois, desceu o Ministério, mudou o governo, algumas coisas aconteceram, não me cabe aqui julgar, nem eu teria tempo para avaliar tudo isso, mas desejo, torço, e se eu puder ajudar para que essa obra seja concluída, eu farei. É uma obra muito importante para combater muitas das desigualdades que o Nordeste tem em relação ao Brasil. O senhor tem dito em alto e bom som, inclusive, que considera muito mais a ex-ministra Eliana Calmon como principal adversária do que o próprio vice-governador Otto Alencar. Por quê? Você sabe que isso já me causou um aborrecimento. O vice-governador ficou aborrecido com essa coisa e passa a recibo toda hora. Eu fiz um comentário em determinado momento que achava que ela era uma candidata mais perigosa, porque naquela avaliação ela entraria nos grandes centros, ela tinha uma imagem que poderia sensibilizar a uma série de pessoas que veem nela um perfil mais próprio do que o vice-governador. Isso sem nenhum demérito a ele, isso sem nenhuma provocação gratuita. Foi uma análise respondendo uma pergunta de um jornalista. E como eu tenho o hábito, que eu acho saudável, de vocês perguntam, eu respondo, e respondo com o que eu penso verdadeiramente, com o que eu acho e não com o que é conveniente dizer, eu terminei colocando isso. E vamos ver o decorrer da campanha, o que é que o povo acha. Se pensa igual a mim, ou se não, acha que ele é um candidato mais competitivo do que ela. Candidato, aqui a gente já falou um pouco de educação, segurança pública, infraestrutura, geração de emprego. Agora tem um setor também que é de grande preocupação da população. Hoje, uma das principais queixas, que é a assistência médica aos hospitais públicos. Qual a sua bandeira, qual o seu projeto em relação a isso? Olha, essa questão da saúde pública no Brasil, na Bahia em especial, está virando uma chaga. Você vai no interior, o que eu ouço de queixa, por exemplo, sobre o sistema de regulação e a forma com que ela está sendo incompetentemente gerida, que faz com que pessoas que precisam de leito hospitalares tenham sua vida definida pela sorte ou pela falta dela. É a sorte que define se as pessoas vão viver ou vão morrer. Isso é muito grave. Na Bahia, os corredores de hospitais transformaram-se em emergência. Macas e gente amontoada em corredores de hospitais. Mulheres dando à luz em proximidade de hospital, em recepção de hospital. Isso não pode continuar. Você diz, tem solução? Tem. Primeiro, é claro que a saúde precisa de mais financiamento, não tenha dúvida disso. E há um projeto lá, que é o Saúde Mais 10, tramitando no Senado, que eu vou até mais além. Não sei nem se ele seria o projeto ideal. Tem um outro que foi apresentado pelo, acho que PSDB, com o patrocínio também da Associação Médica Brasileira, que estabelece prazos para você aumentar de 2% para 3% a participação no PIB dos investimentos de saúde, né? Com uma gradação até 2017, 2018, para você ter aí um financiamento mais efetivo na saúde. Para você ter uma noção, vocês terem uma noção, e o telespectador, nos últimos anos, o financiamento da saúde pelo federal caiu assustadoramente. Saiu de algo em torno de 56 bilhões para algo como 42, foram 6 bilhões perdidos. Acho que isso precisa mudar, isso precisa mudar. E a partir daí, evidentemente, sobre aqui no nosso estado, espalhar multicentros de saúde pelo estado inteiro, construir novos hospitais regionais e, sobretudo, acho que nós precisamos ter coragem, e é um compromisso meu, claro, positivo, taxativo e imutável, chegando no Senado, ajudar a aprovar o projeto, a emenda que cria a carreira nacional de médico do SUS. Só assim você terá um SUS, que é um projeto ousado, universalizante da saúde, podendo funcionar e o médico tendo disposição, como no Judiciário, como no Ministério Público, para ir começar a sua carreira no menor município da Bahia, no menor município do Brasil, sabendo que terá progressão, sabendo que terá dignidade no seu envelhecer. O nosso programa de hoje termina aqui. Muito obrigado, candidato, pela sua participação. Agradeço a vocês, ao telespectador, e me desculpe pela rouquidão, mas é muito comício que nós temos feito por aí. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, candidato. Boa noite.